Muito bem, no mês de hoje quero falar uma coisa relacionada ao nosso país, a América Latina. Bem, cultural. Quero falar o que uma ação cultural na América Latina, no Brasil, realmente representa. Vinha desse modo. Bem, nós aqui na América Latina, no Brasil, resolvemos fazer uma coisa na nossa televisão. Nós colocávamos filmes americanos junto com nossa cultura. Nisso, nos Estados Unidos, eles faziam uma coisa parecida da gente. Aqui na América Latina, na América do Sul, nós realmente tínhamos um atraso muito grande. O atraso era como o México. O México é o mais atrasado país da América Latina, da América Central, que se localiza, que tem proximidade com a América Latina, o que se considera ser da América Latina. Nisso, o atraso na América Latina era um atraso muito grande. É um atraso muito grande numa sugestão econômica, numa sugestão financeira. $1 lá é como se fosse R$ 5.000. E na América Latina aqui para baixo, $1 é como se fosse 300 pesos, 300 mil pesos. Ou $10, $100 como se fosse 100 mil alguma coisa. Nisso o atraso da América Latina é um atraso muito duro. No México, isso é a sua cidadania. Com isso, a política de algumas emissoras do nosso país foi colocar filmes americanos junto com a nossa cultura, para ver se reagimos ou para ver se havia alguma evolução um pouco maior. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma coisa parecida, mas somente com a nossa cultura. Alguma coisa do México também, mas nossa cultura. Nisso, um lugar e outro se refletindo, se observando, um pegou uma coisa do outro e o outro pegou já outra coisa desse modo. Os Estados Unidos se desenvolveu com relação a shoppings, com relação a comércio, em relação a uma coisa militar, de uma inteligência juvenil que seria nossa. Nós, no nosso atraso, nos tornamos um tipo de Austrália. Austrália no sentido comparativo, um pouco mais observado, atento, que se você não entender uma ação militar, vai se perder do observatório australiano. Nisso, depois de algum tempo, nosso exército conseguiu ficar num patamar que é 2004, 2003 dos Estados Unidos. O exército que em 2004, em ação bélica, ou qualquer ação um pouco evolutiva dos Estados Unidos 2004, 2003, se passou o que nós somos e um tipo de Austrália. Já os Estados Unidos se elevou a uma coisa muito drástica, se tornou 7 vezes, 10 vezes ou 100 vezes mais a nação mais poderosa do mundo. Mas na América Latina, na sua aquisição militar, ou na sua aquisição financeira, se tornou o nosso exército brasileiro no ano de 96 e 97, por causa que eles também foram liderados. Já o México ficou também uma coisa parecida realmente disso. Muito bem, desse modo, uma ação cultural
pode sempre evoluir quando você tenta entender algum padrão e tenta realmente aceitar uma coisa estrangeira junto com tua gente. Nesse modo, os Estados Unidos e o nosso país, a América Latina, sempre evoluíram devido à sua cultura. Mas, num contexto americano, enquanto nós ainda tínhamos uma pintura branca nas nossas casas, nos Estados Unidos podia ser uma coisa um pouco menor, mas se diz que lá já é branco e aqui já é bege, no sentido da sua evolução de uma ação cultural. Quando você faz uma coisa conjunta, também evoluir em todos os aspectos, tecnológico, militar, a vida ou o sentido de uma nação. Sem palavra, vocês, boa sorte.